Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei bem qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo de hoje é em continuidade ao anterior, em que falamos sobre os impactos na saúde mental e o que podemos considerar como reações esperadas deste contexto de pandemia e quais são as reações em que temos que considerar como excessivas. Sendo assim, diante do estresse e agressões verbais, algumas pessoas podem escolher não revidar, domando seus impulsos e exercitando-se para alcançar outro nível de resposta que seja superior ao puramente reativo, já que este pode levar a uma interminável troca de agressões. É muito comum olharmos para as pessoas pacíficas e entendemos elas como passivas, como fracas. Esse é a forma que o senso comum, que a maioria das pessoas interpreta esse tipo de reação. De pessoas que têm não apenas uma comunicação não violenta, mas que têm um tom de voz mais sereno, que têm uma atitude mais pacífica. Geralmente essas pessoas interpretadas como fracas, por não revidarem, por não responderem à altura, geralmente não se observa o quanto essas pessoas têm que ser fortes para controlar, para domar o seu impulso natural de sobrevivência, de resposta a uma agressão recebida, porque é um instinto natural o de lutar pela própria vida, né, o de se defender. Então, é preciso muita força para domar essa energia, para domar esse impulso interno que muitas vezes provoca uma interminável troca de agressões. Então, alguém chega e me agride, e se eu sou, naquele momento, invadido por esse impulso, eu preciso de uma força tão grande quanto ele para domá-lo, para educá-lo, para que a resposta que seja dada não seja no mesmo tom, não seja na mesma hostilidade com a qual eu recebi. O que se pode observar é que a conduta pacífica exige muito mais força de quem a emprega do que a conduta hostil, que em geral é feita por pessoas que em algum grau e em algum nível, muitas vezes inconsciente, indica algum tipo de medo, de desconhecimento. Então, por esse sentimento, por essa emoção, a pessoa reage tentando se proteger. Isto de forma nenhuma, apesar de explicar uma situação como essa, é justificativa para situações, para atitudes agressivas, ok? Outra reação decorrente desse momento, outra situação decorrente desse momento, é uma sensação de impotência perante os acontecimentos. É aquela sensação de que não se pode fazer nada, de que se está preso, de que não se tem escolha, de que não há alternativas. Essa sensação, esse tipo de pensamento, de interpretação sobre as coisas, quando ele vem sendo recorrente e acentuado, ele pode promover paralisação. Temos que avaliar a situação e ponderar sobre o que é possível fazer, o que cabe a nós, o que é nossa responsabilidade individual naquele momento, naquela situação, naquelas condições que temos, sejam elas pessoalmente, sejam elas dadas pelo município, com aquelas com as quais não temos controle, com aquelas pelas quais não temos condições de atuar. Ou seja, não temos condições de acabar com o vírus. Pelo menos não nesse momento. Ainda não há uma vacina, ainda não há um remédio, um tratamento que possibilite segurança para todos nós. A atitude mais adequada, então, é a preventiva, que já informamos em outro vídeo e que não vamos deixar de lembrar sempre que necessário. O distanciamento social, as medidas de higiene com as mãos, o uso de máscaras, evitar aglomerações, evitar sair demasiadamente para o comércio, para comprar coisas, tentar organizar essas saídas todas de uma vez para diminuir
a quantidade de vezes que vamos aos locais, entre outras. Então, temos que ter um trabalho interno de elaboração sobre essas coisas que podemos e sobre as coisas que não podemos, para que esse sentimento, essa sensação de impotência, ela seja adequada. Ou seja, estamos impotentes diante de uma cura, diante de um tratamento adequado para o Covid, mas não estamos impotentes quanto às ações preventivas, quanto à obediência às recomendações sobre essas ações. Não estamos impotentes sobre a nossa rotina diária, não estamos impotentes sobre o nosso autocuidado, seja esse autocuidado em termos da higiene pessoal, em termos do nosso aspecto emocional, em termos do nosso aspecto psicológico, em termos das nossas relações interpessoais dentro do lar, que muitas vezes estão acentuadas, né, as dificuldades que temos com os nossos parentes, com os nossos entes queridos, as nossas diferenças muitas vezes estão acentuadas e isto está encontrando algum atrito, né, que tem justificado esses conflitos interpessoais. Não estamos impotentes diante dessas situações. Então, é necessário que tomemos posse do nosso controle pessoal sobre aquilo em que podemos operar, sobre aquilo em que podemos atuar nesse momento e nessas condições. Também vamos ter alguns pensamentos recorrentes, algumas ideias muitas vezes que vão surgindo, né, como preocupações sobre a saúde, sobre a família, sobre o trabalho e outras preocupações. As pessoas que eu atendo, quando elas me trazem esta questão de preocupação, geralmente eu trabalho a ideia de o que é uma preocupação. É a ideia de pré-ocupar-se, ou seja, ocupar-se antecipadamente com alguma coisa. Em algumas situações, essas preocupações são antecipações de situações, coisas que ainda não aconteceram e que essa pessoa traz para o pensamento e que acaba vivenciando, antecipando medo, antecipando angústias, antecipando sofrimento. Em alguns casos, são totalmente desnecessárias, são totalmente inúteis essas preocupações. Esse tipo de pensamento deve ser combatido. Se a pessoa não tem sozinha condições, habilidades para fazer com que esses pensamentos diminuam, com que essas suas preocupações não se tornem excessivas, a nossa orientação é procurar a Secretaria de Saúde, procurar um atendimento, tá? Seja ele psicológico, se a questão está acentuada, se já está comprometendo o funcionamento social, orgânico, atrapalhando em outras questões da sua vida, também é pertinente procurar o atendimento médico, psiquiátrico. Em alguns casos, os profissionais não estão medicando porque essa situação de crise, ela pode desencadear essas preocupações que, por mais excessivas que sejam, elas são pontuais. Então, é preciso realmente muita perspicácia do profissional para poder identificar se esta é uma situação, se esta é uma reação esperada dentro desse contexto. E aí, dadas as alterações contextuais, essa pessoa vai voltar a seu funcionamento adequado. E aí ela pode se beneficiar muito por uma psicoterapia, por uma escuta, né, por um acolhimento psicológico para promover, né, um melhor enfrentamento dessa situação. Ou se realmente é uma situação um pouco mais grave que vai exigir sim uma intervenção medicamentosa. Também temos angústia, tristeza decorrente desse momento. E é possível que essa pessoa que esteja enfrentando esses momentos tenha não apenas as situações em decorrência da pandemia para se justificar. Ela provavelmente traz em sua bagagem, em seu histórico de vida, outros aspectos que se somam, que se agrupam as situações em que ela tenha vivenciado, seja
alguma dificuldade, algum conflito interpessoal e por conta disso, em decorrência desses conflitos, possa ter havido alguma desavença familiar, algum término de relacionamento, alguma perda financeira, algum parente que seja morador de algum local em que a contaminação esteja maior, possa ter vindo a falecer, né? Tudo isso acaba contribuindo para que esse enfrentamento seja um pouco mais difícil, dadas também as características pessoais de cada um. Sempre batendo na tecla que nenhuma dessas ocorrências, por mais que seja esperada, precisa ser excessiva. Se você está sentindo uma situação, uma sensação como essas, e não está dando conta de lidar sozinho, a melhor conduta que você pode ter nesse momento, para que você possa se restabelecer no enfrentamento dessa situação, é procurar ajuda. Então procure a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, para que você seja melhor orientado do que precisa fazer e de qual profissional será o mais indicado para o seu atendimento. Lembrando que essa recomendação ela é válida para todos nós, sejamos cidadãos de Bertópolis ou mesmo para os trabalhadores da saúde, que muitas vezes também, por estarem nessa situação de enfrentamento direto das orientações, das recomendações, estão também submetidos a situações estressantes, né? E podem deixar para depois esse cuidado consigo mesmos. É preciso aproveitar esse momento para lembrar você, profissional da saúde, que o seu autocuidado é muitíssimo importante para essa situação. Porque uma vez que você estiver bem emocionalmente, psicologicamente, você vai conseguir transmitir as orientações, as recomendações, os alertas e até mesmo, se necessário for, chamar a atenção de alguém, você vai conseguir passar isso com uma comunicação não violenta, de uma forma bem adequada, amorosa, para que essa pessoa que esteja recebendo o seu cuidado, a sua informação, possa se sentir acolhida e possa ter o cuidado adequado, né? Outras ocorrências que podemos ter fruto desse momento são alterações do sono, do apetite, letargia, que é um aspecto de sonolência, como se a pessoa estivesse numa situação em que ela estivesse dormindo, uma dificuldade de responder emocionalmente a determinada estímulo. Podemos verificar também alguns estados depressivos, né, que são essa tristeza que se acentua nesse momento. Temos também aí ocorrências do aumento do uso de substância psicoativa, são os medicamentos para dormir, medicamentos antidepressivos, uso de álcool e outras drogas, que em outro momento podemos abordar, né, sobre o aumento dessas substâncias que tem servido como um meio de atravessar essa situação, como um meio de enfrentamento das situações de desprazer e também como busca de algum prazer decorrente dessa situação. Bem verificamos acentuados os medos que essas pessoas têm, especialmente os relacionados a questões da saúde, a questões de perda, né, de seus entes queridos, medo de adoecer, de contaminar os seus entes, medo de perder o trabalho, enfim, alguns desses medos são perfeitamente compreensíveis diante dessa situação, mas não podemos deixar que eles se tornem excessivos ao ponto de paralisar as pessoas. Nesse caso, mais uma vez, acentuamos a recomendação de procurar a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde do município de Bertópolis ou do seu município de onde você estiver, para que você possa ser acolhido e orientado nas melhores saídas para essa situação. Temos também um grande aumento na ansiedade vivenciada pelas pessoas em decorrência desse momento. Mas vamos deixar a abordagem sobre assuntos como esse, muito pertinentes, para um outro vídeo. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de hoje. Vamos continuar acompanhando nossas postagens,
para manter-se informado e orientado para o enfrentamento deste momento. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas para que todos nós possamos estar melhores informados, melhores orientados para o enfrentamento dessa situação. Obrigado. Sigamos com coragem e prudência, firmes na fé em Deus, na ciência e em nós mesmos. Um grande abraço e muito obrigado pela atenção.